Confirmando 7h10. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. No quadro Check-up no rádio desta quarta-feira, nós vamos conversar com o Dr. Alcibiades Neto, médico endocrinologista, né? Vai nos ajudar a entender, viu, Gelma de Souza, um tema que vai lhe interessar, que é o lipedema, né? Trata-se de uma condição crônica que afeta o acúmulo irregular de gordura, principalmente aí nas pernas e quadris, o que pode ser difícil de diagnosticar. Doutor Alcibiades, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Você viu que o tema aqui mexeu com Júlia, mexeu com Joelma, né? Elas têm interesse aí no assunto também. Doutor Alcibiades, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Joelma. Bom dia, Alexandre e Júlia aqui, né? A plateia aqui escutando e vendo, né? O lipedema é um tema da moda, né? Eu gosto muito de comentar que há mais ou menos 2 anos, quando eu era residente em endócrino, era um tema que ninguém comentava. E de 2 anos para cá, né, surgiram muitas publicações científicas a respeito do lipedema e das consequências que ele traz para o corpo, né, principalmente da mulher, né? E isso vem cada vez mais sendo falado nas mídias como uma nova doença, mas é uma doença antiga, mais negligenciada, né, que antigamente se chamava isso de celulite, né, nas mulheres, né, que algumas dessas características elas são também relacionadas ao lipedema. Mas o lipedema, no caso, é a celulite? Sim, quando ela comete a parte das coxas, né, e o bumbum da mulher, ela antigamente se chamava celulite, né? O lipedema é como você falou, é um acúmulo irregular, né, de gordura na região, geralmente das pernas. Quando eu falo pernas, eu falo coxas, né, a parte das nádegas, né, do bumbum, a canela, né, a perna mesmo propriamente dita, mas poupa os pés, né? Ou, né, na verdade, também o acometimento dos braços, né? Geralmente os braços é na parte mais proximal aqui, né? No braço mesmo, não no antebraço. E essa acúmulo de gordura, ela é irregular porque ela acontece de forma não programada, né? A mulher e o homem que acumula, ele não programa ter isso, né? Isso é uma programação genética, né? A pessoa nasce com essa condição e ao longo da vida ela tende a acumular mais gordura nessas regiões do que propriamente em outras partes do corpo, né? E esse acúmulo de gordura, ele leva a alguns tipos de sintomas, né? Principalmente dores, né? na região das pernas, né? E pode causar também inchaço, né? Com aquela famosa retenção de líquido que algumas pessoas reclamam, principalmente no final do dia. O aparecimento de varizes, né, e alteração da qualidade de vida, né, pela dor, né, geralmente a pessoa fica mais, vamos dizer assim, com mais dificuldade para fazer atividade física. Mas o grande impacto para mim assim dela é a questão do peso, né, em si. Ela de certa forma, ela aumenta a dificuldade da pessoa que tem de naquela processo de perda de peso, né, de acelerar a perda de peso ou conseguir uma perda de peso eficaz, né? Então, ela tem todas essas consequências, né? Por isso que ela vem se tornando cada vez mais divulgada nas mídias, para tentar informar as pessoas, né, sobre essa condição médica e as dificuldades que é o tratamento dessa condição. Agora, como é que uma pessoa consegue identificar se está com lipedema ou se é apenas um aumento de gordura corporal comum? Assim, não existe um método ainda, um método que a gente possa diagnosticar com imagem, né? E não existe ainda, vamos dizer assim, um critério bem estabelecido. Mas ultimamente vem se utilizando a ultrassom, na verdade, a ultrassonografia, para avaliar, né, a espessura, né, entre a pele e o osso, né, dessa camada de gordura, né? Só que ainda não tem valores assim bem fechados, né? Mas visualmente, né, quem tem um olho clínico bom consegue detectar facilmente, né? Que aí você vai ver uma desproporção entre o abdômen e o tórax, né, para as pernas, né? E
isso a gente percebe visualmente e geralmente já tem alguma história familiar, né? A mãe ou o pai daquela pessoa que apresenta o lipedema, ela na grande maioria das vezes vai ter uma história familiar, né? E sempre vai ter uma dificuldade de perda de peso. Então, geralmente eu gosto de colocar os pacientes de perfil para avaliar, mas não é tão difícil de você diagnosticar, né? E alguns também relatam até esses sintomas que eu falei, né? Dores nas pernas, retenção hídrica, né? Retenção de água, né? E uma certa dificuldade para perder peso. Então, juntando essas características, né, que eu falei, esses sintomas com o exame físico, já é suficiente para a gente levantar a hipótese, né? Mas a confirmação mesmo, ainda não existe um método, né, que a gente consiga dizer com certeza absoluta, mas esse método com certeza vem sendo aprimorado. O que é que faz desenvolver a lipedema no ser humano? É a questão do ganho de peso, né? O ganho de peso ao longo dos anos, ele naquela pessoa que tem a predisposição, vai se acumulando em local indevido, né? Que no caso seria os membros inferiores. E esse acúmulo, ele tem uma predisposição genética, né? Não é qualquer pessoa que tem a pretensão, né, de acumular gordura nas pernas, né, ou nos braços. Então existe uma predisposição familiar. E obviamente, né, a falta de uma atividade física, um hábito de vida sedentário, comorbidades como, por exemplo, diabetes, elas podem até piorar o processo, né? Então, esses fatores, né, eles ajudam a desenvolver. São fatores que são ambientais, mas principalmente a pessoa tem que ter uma predisposição familiar, né, para vir a desenvolver o lipedema, né? Quais são os sintomas mais característicos do lipedema e como eles podem evoluir com o tempo se não tratados? O sintoma mais característico, Marcos, assim, eu diria para você que seria a própria incômodo, né, nas pernas que algumas mulheres ou homens apresentam. E esses incômodos podem gerar dor, né, ao longo do dia, ao longo do trabalho, principalmente se aquela pessoa trabalha muito tempo em pé, né? Acúmulo de líquido, né, ou seja, retenção hídrica principalmente nas pernas, aparecimento de varizes, né, e eu diria a você que esse acúmulo de gordura às vezes gera também alteração da qualidade de vida da pessoa. Se a pessoa sente vergonha de mostrar as pernas, por exemplo, quando está fazendo atividade física, e tenta perder peso, existe uma certa dificuldade, né, para retirar esse peso, esse excesso de peso. Então esses sintomas em si, né, são sintomas que chamam a atenção para esse acúmulo de gordura, né, patogênico, né? O diagnóstico do lipedema, ele é complicado, não? Não é um diagnóstico difícil, né? Só não existe ainda um método que facilitasse quantificasse, né, isso. Mas não é difícil, ele é um diagnóstico ainda visual, né, de acordo com a história clínica, mas não é um diagnóstico complicado, Marcos. Com relação a essa questão do tratamento, existem tratamentos eficazes para o lipedema? Então, esse é um grande ponto, né, que pelo menos até o dia de hoje, até o dia 11 de dezembro, ainda vem se discutindo muito, né? Teve um congresso agora recentemente de obesidade no Brasil que discutiu bastante sobre o tema, e alguns outros congressos internacionais que ainda não se tem um tratamento eficaz, né? Para você ter uma ideia, né, o que a gente sabe é que a perda de peso, né, reduz muito esses sintomas e melhora muito a qualidade de vida. Só que nessas pessoas existe uma certa dificuldade para perder peso. Vou só citar um exemplo, né? Por exemplo, quem faz bariátrica, é uma pessoa que decide fazer e realmente tem a indicação, ela consegue perder peso, né? Elimina uma boa parte do peso, mas se você for olhar os membros inferiores, as pernas, você vai perceber que ainda aquela gordura ela não foi eliminada de forma eficaz, ou seja, nem a bariátrica consegue de fato ter um sucesso no tratamento do lipedema, né? Mostrando assim que existem outras condições, né, outros fatores que possam intervir, né, e dificultar essa perda de peso. Inclusive medicações que a gente utiliza habitualmente para perder peso, né, elas também não têm tanta eficácia
na redução do lipedema, né? Melhoram o peso e tal, obviamente reduz o lipedema, mas não de tão eficaz como nós queríamos. Então não existe um tratamento ainda assim que a gente possa chamar de eficaz, né? De reduzir com eficácia aquele lipedema, melhorando a qualidade de vida, reduzindo dor, né? Mas de fato o melhor tratamento é perda de peso. Existem tratamentos sintomáticos, né, que a gente utiliza, né, que são as meias de compressão, né, que podem ser utilizadas, e algumas pessoas, né, melhoram muito com drenagem linfática, né, geralmente drenagem linfática manual. E visualmente, assim, esteticamente, né, algumas mulheres optam por fazer cirurgia plástica, né, para retirar aquele excesso de gordura localizado, que aí realmente é um dos únicos métodos que de fato hoje, pelo menos, consegue reduzir esse lipedema. O lipedema ele pode causar complicações sérias para a saúde além da estética? Assim, eu não diria sérias ao ponto de ser ameaçadoras à vida, né? É uma condição muito assim debilitante para quem tem, por questão estética, né? Mas também pode ser pela questão de dor, né? De incômodo. E às vezes essa gordura, né, ela tem uma característica mais inflamatória, né, para local, naquele local lá da perna, do que propriamente a gordura abdominal, que tem inflamação mais relacionada à sistêmica, né, com risco de infarto e AVC. Esse tipo de gordura lipedema, ele tem um risco maior de complicações locais, varizes, tromboses, né, na perna, mas não necessariamente ameaçadoras à vida. Agora, quais são os impactos físicos e psicológicos dessa condição? O impacto psicológico é o que eu venho batendo na tecla aqui, né? É muito pesado. Eu acompanho aí várias pessoas quase semanalmente despertando para esse olhar, né? Que era antes negligenciado. Então, o impacto psicológico de ver uma pessoa que tem há muitos anos isso e não consegue um sucesso, e eu ainda de mãos atadas, né? Sem ter muito o que fazer, pelo menos a priori, a não ser estimular a perda de peso, que nesse público é mais difícil. Então isso gera, de certa forma, ansiedade, né? Distúrbios de percepção corporal, a pessoa não se sente bem com aquilo, evita exposição, né? Exposição física. E do ponto de vista fisiológico, né? Eu diria que o aparecimento de varizes, o risco de trombose, né? O inchaço ao longo do dia, a dor, né? E visualmente, realmente tudo isso impacta, né, não só na qualidade de vida também, mas em outros pontos, principalmente fisiológico, né? O ouvinte pergunta aqui, diz que se alimenta muito pouco, mas não consegue perder peso. O que é que pode estar acontecendo com ele? Marcos, esse é um grande questionamento que todo mundo do consultório que tem obesidade chega com essa mesma conversa, né? Veja, a obesidade é uma doença crônica, né, que ela envolve muito a parte psicológica, né, da pessoa. Então, a percepção dele é que de fato o que ele come realmente é pouco, né? Mas a obesidade que não seja por excesso de comida é muito raro, né? Então eu diria a você que a probabilidade disso estar distorcido assim do ponto de vista psicológico é muito alto, né? Então quando a gente conversa direito e consegue levantar, a gente vê às vezes que esse público que se diz que come pouco, ele é um público que tem um comer hedônico, por exemplo, que é um comer emocional, que é aquele que você não percebe, é um doce pós-almoço, passar ali numa padaria e mesmo sem fome comprar algo para comer, um salgado, enfim. Esse tipo de comer é um comer negligenciado, né? Que a pessoa não percebe, obviamente pela própria obesidade mesmo. E isso ao longo do tempo, né, vai acumulando calorias, né, de forma imperceptível, e ao longo de 5 anos você engordou aí 3 quilos e não sabe de onde está vindo, né? Acho que até o Dr. Wander teve aqui recente, né, e acho que eu estava escutando a entrevista dele, ele falou que se você acumular 20 calorias ao longo do dia por 5 anos, você ganha aí 10 quilos, né? Então, esse dado, né, que eu já tinha ciência, é muito impactante, né? Às vezes essas 100 calorias você toma numa cerveja no dia e nem percebe, né? E ao longo do tempo você ganha aí 10 quilos e não sabe de onde está vindo. Então, tem esse ponto, né? E com certeza as dietas restritivas, não very low carb, né, que é aquelas dietas muito restritivas,
elas têm um impacto, além da atividade física e um acompanhamento médico, né? Doutor Alcibiades, o que é que as pessoas precisam saber sobre o lipedema que ainda não é muito divulgado, por exemplo? Max, eu diria que, primeiro, aquela dificuldade de algumas pessoas terem de perder peso, né? Principalmente mulher, que é bem mais acometida do que homem, né? E que já percebem essa dificuldade, né? Principalmente porque encontram as pernas habitualmente mais cheias do que o abdômen, né? E aquelas pessoas que sentem dores, né, nas pernas, né, que estão visualmente com acúmulo de gordura, chamam a atenção e despertam para procurar o profissional, né, o profissional médico, e fazer a avaliação, né? Queria agradecer aqui a sua participação para falar sobre esse tema, mas tem uma pergunta aqui sobre tireoide, né? A tireoide interfere no emagrecimento? Essa pergunta é muito interessante porque eu recebo quase diariamente no consultório, né? Veja, existe desde 2009, quando nosso precioso Ronaldo, fenômeno, jogador de futebol, se aposentou informando que estava obeso por causa da tireoide, a vida do endócrino nunca mais foi a mesma, né? Não existe relação direta entre hipotireoidismo, que é a alteração da tireoide, e obesidade, tá? Então, realmente, isso é uma falsa ciência, tá? Esse hipotireoidismo e ganho de peso, ela não tem relação. O ganho de peso relacionado ao hipotireoidismo é um ganho de peso muito restrito a 2 a 3 quilos, mas é quando tem um hipotireoidismo muito descompensado, né? Uma situação extremamente grave de hipotireoidismo, que 99% das pessoas não tem esse hipotireoidismo grave, e se tiver, o ganho de peso é muito pouco e é relacionado à retenção hídrica e principalmente nas pernas. Com o tratamento, isso retorna, né? Então, realmente essa relação não existe, né? Nem com hipotireoidismo, porém, em situações de hipertireoidismo, ou seja, naquela situação em que você tem uma tireoide hiperfuncionante, por uma doença nela e não porque você está ingerindo o remédio, aí sim, essa doença ela gera perda de peso, né? Perda de peso involuntária. Você não quer perder, você come muito e mesmo assim não ganha peso, né? Aí sim, essa doença faz você perder peso, mas aí com o tratamento, se você não tiver cuidado, você volta ao peso de antes e até mais, né? Então, realmente essa relação hipotireoidismo, que é muito falado, né, na mídia, com obesidade, essa relação não existe de forma direta. Agora, o hipertireoidismo, sim, você pode perder peso e o tratamento você pode retornar ao peso de antes. O nosso amigo João Medeiros pergunta, queria saber do médico se com esses exames que fiz, detecta diabetes tipo 1 ou tipo 2, glicemia de jejum 150, hemoglobina glicada 6 e insulina 4,5. Pronto, esses exames que ele fez não detectam se o tipo de diabetes. O tipo de diabetes ele vai depender da idade da pessoa e de outros exames, né, que principalmente são o anti-GAD, anti-ilhote, anti-insulina e peptídeo C. Não se dosa insulina, 99% das pessoas não se dosa insulina basal, como ele mostrou aí, não tem nenhuma significância médica. E essa glicose de jejum de 150 com a glicada de 6, se eu não me engano que ele falou, não fecham o diagnóstico de diabetes porque ele tem exames conflitantes. Ele tem uma glicose de jejum que diz que ele é diabético e uma hemoglobina glicada é 6, né, Marcos? 6. E uma hemoglobina glicada de 6 que diz que ele é pré-diabético. Então ele vai precisar, nessa situação, repetir a glicose de jejum, porque a glicose que está muito alterada. Se ela de fato tiver acima de 125, aí confirma o diabetes mesmo, mas não o tipo, né? O tipo é por outros exames. Doutor Alcibiades, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, Marcos, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui mais uma quarta-feira, né, e queria pedir um espaço aqui para desejar meus parabéns para minha esposa, né, Isabela, que está em casa, acredito que me ouvindo. Que bom, né? Está completando aí 33 anos, Marcos. Hoje, dia 11 de dezembro. Muita saúde e paz para ela. Isabela, né? Isabela. Parabéns, Isabela, viu? Que Deus te ilumine sempre, viu? Obrigado, doutor Alcibiades. Valeu, obrigado. 7h30, confirmando.